Quando você pensa nos maiores animais que já habitaram a Terra, obviamente os primeiros que lhe vêm à cabeça são os dinossauros, não é mesmo? Realmente, eles formaram a turminha do terror há milhares e milhares de anos com dimensões assustadoras, como era o caso do Tiranossauro Rex. Apesar de existirem vários dinos na lista que você verá a seguir, não eram só eles que se destacavam pelo seu tamanho. Alguns peixes, aves e mamíferos gigantes também já rodaram por esse mundão há muito tempo. E ainda, mesmo não estando listadas abaixo, também não podemos nos esquecer de citar as espécies atuais que também impressionam pelo seu tamanho, como a baleia azul e o elefante africano. Porém, agora, vamos voltar alguns milhares de anos e ficar com 7 entre os maiores animais que já habitaram o nosso planeta e que já tiveram algum registro. Afinal, nunca se sabe o que mais os arqueólogos e paleontólogos podem descobrir por aí. Confira abaixo. Mas antes se inscreva no canal e deixe aquele like, que isso ajuda demais. 7. Megalodonte. Também conhecido como megalodonte ou Cacharocles megalodon, esta criatura era um imenso tubarão que podia ter entre 15 e 20 metros, com peso que podia chegar a 50 toneladas e uma mandíbula grande o suficiente para engolir um rinoceronte. Ele viveu há cerca de 1,5 a 25 milhões de anos, durante o período Mioceno no Oceano Pacífico. Alguns cientistas acreditam que os megalodons ainda podem se esconder nos nossos oceanos mais profundos de hoje, embora não haja nenhuma prova disso. Os cientistas também conseguiram chegar a uma nova estimativa para o comprimento total do megalodonte, que, em sua forma mais extrema, poderia ter se estendido até 24,3 metros de comprimento. Estimativas anteriores colocavam o megalodonte em cerca de 15 metros, no máximo. Isso significaria que os maiores megalodontes podem ter sido quase do tamanho de uma baleia azul. 6. O imenso escorpião marinho. Animal que viveu há mais de 300 milhões de anos, chegava aos 2,5 metros. Garra fossilizada encontrada pelos pesquisadores mede sozinha 46 centímetros. Uma garra fossilizada de um escorpião marinho gigante assustou os cientistas, que divulgaram o achado nesta semana. O tamanho do fóssil indica que o bicho, quando vivo, media mais de 2,5 metros, muito mais que um ser humano normal. A descoberta mostra que, no passado remoto, os aracnídeos, os insetos e os caranguejos eram muito maiores do que se pensava. A garra estava em rochas de mais de 390 milhões de anos, analisadas pela equipe do cientista Simon Brady, da Universidade de Bristol, no Reino Unido. É um achado incrível. Já sabíamos há algum tempo que os fósseis guardam registros de escorpiões enormes, baratas colossais e libélulas tamanho jumbo, mas nós nunca tínhamos entendido, até agora, exatamente o quão grandes alguns desses seres rastejantes e arrepiantes eram. 5. Urso gigante da face curta. Arctodocimus. O urso mais rápido que já existiu. Também chamado de urso bulldog, o urso gigante de cara curta, Arctodocimus, foi, sem dúvida, o urso mais rápido que já existiu. Mais esguio e com pernas mais longas do que qualquer urso hoje, ele tinha cerca de 5 pés nos ombros quando andava e tinha até 12 pés de altura nas patas traseiras. Ao contrário dos ursos modernos com dedos de pombo, seus dedos apontavam para frente, permitindo que ele andasse com uma marcha rápida e determinada. Ele provavelmente conseguia correr mais de 40 milhas por hora, apesar de pesar mais de 1.500 libras. Dieta carnívora. Seu crânio e dentes cortantes indicam um estilo de vida altamente carnívoro. Suas órbitas oculares são bem separadas e voltadas para frente, dando-lhe excelente visão. Seu focinho curto e largo tinha uma passagem nasal enorme, o que provavelmente significa que ele tinha um olfato aguçado e podia inalar grandes volumes de oxigênio enquanto perseguia sua presa. A grande largura das mandíbulas em relação à sua curta estatura, mais as enormes inserções para músculos mordedores, deram a este urso uma mordida mortal semelhante a um torno e a capacidade de esmagar ossos para obter medula. Testes de amostras de ossos mostram uma proporção muito alta de nitrogênio 15 para nitrogênio 14, uma assinatura de nitrogênio que indica um verdadeiro carnívoro. Considerando tudo, os paleobiólogos concluem que o urso gigante de rosto curto comia apenas carne. 4. Argentavis. O Argentavis magnificens foi uma imponente ave de rapina extinta da família Teratornithidae, que habitou a América do Sul durante o Mioceno. Considerada a maior ave voadora da história, enfrentava dificuldades para decolar devido à sua musculatura relativamente fraca em comparação ao seu enorme tamanho. Provavelmente, utilizava corridas em declives para ganhar impulso e alçar voo. Especialista em voo planado,
Aproveitava correntes térmicas e ventos ascendentes, especialmente nos Andes, para se manter no ar com mínimo esforço. Estima-se que, dessa forma, poderia percorrer até 300 km por dia. Comprimento: 3,5 metros. Envergadura: 5,8 a 7 metros. Altura: 1,7 a 2 metros. Massa: 60 a 110 quilos. Habitat: pampas da América do Sul. Dieta: necrófago, podendo caçar alguns animais. 3. Supercrocodilo. Supercrocodilos, os gigantes pré-históricos. O termo supercrocodilo é usado para descrever crocodilos gigantes extintos, como o Sarcosuchus imperator e o Pissarrachamps acerá. Esses répteis pré-históricos dominaram rios e lagos há milhões de anos, sendo alguns dos maiores predadores de seus ecossistemas. Sarcosuchus imperator. Conhecido como crocodilo carniceiro imperador, o Sarcosuchus imperator foi um gigantesco crocodilomorfo neozuquio que habitou a África e a América do Sul entre 133 e 112 milhões de anos atrás. Com um tamanho impressionante, acredita-se que este predador alcançava até 12 metros de comprimento. Uma réplica em tamanho real desse supercrocodilo pode ser encontrada no Museu de História Natural de Paris. Pissarrachamps acerá. Esse supercrocodilo viveu na América do Sul há cerca de 70 milhões de anos. Apesar de ser menor que o Sarcosuchus, com cerca de 3 metros de comprimento, ele era um predador temido, dominando sua região com sua poderosa mordida. Supercrocodilo venezuelano. Descoberto na formação Urumaco, no noroeste da Venezuela, esse crocodilo pré-histórico viveu há aproximadamente 8 milhões de anos. Diferente de outros membros do grupo, apresentava um número reduzido de dentes e características cranianas distintas. Parentes próximos. Os supercrocodilos da Venezuela e seus parentes sul-americanos compartilham um ancestral comum com os gaviais da Índia, que ainda existem nos dias atuais. Esses crocodilos modernos mantêm algumas características anatômicas herdadas de seus enormes parentes pré-históricos. 2. Argentinosaurus. Argentinosaurus, o gigante do Cretáceo. O Argentinosaurus, do latim, lagarto da Argentina, foi um dos maiores dinossauros já descobertos. Esse colosso herbívoro e quadrúpede viveu no final do período Cretáceo, habitando o território da atual América do Sul. Estima-se que atingisse cerca de 35 metros de comprimento, 20 metros de altura e pesasse entre 60 e 90 toneladas. Descoberta. O Argentinosaurus foi descoberto na província de Neuquén, Argentina, em 1987, quando o fazendeiro Guilherme Heredia encontrou grandes fósseis em suas terras. Inicialmente, ele acreditou que se tratavam de troncos petrificados, mas ao analisar melhor, percebeu que eram enormes ossos. A descoberta chamou a atenção do paleontólogo Rodolfo Coria e de sua equipe do Museu Carmen Funes, que iniciaram escavações em 1989. Durante 2 anos de trabalho, foram recuperadas vértebras, tíbias, costelas e partes da pelvis do dinossauro. Em 1991, com o apoio do renomado paleontólogo José Fernando Bonaparte, do Museu de Buenos Aires, a espécie foi estudada em detalhes e oficialmente apresentada à comunidade científica em 1993. E ficando em número 1 da lista, o mais temível, Espinossauro. O gigante semiaquático. O Spinosaurus foi um dos maiores dinossauros terópodes que já existiram. Estimativas recentes sugerem que ele poderia ter atingido cerca de 14 metros de comprimento e pesar aproximadamente 7,4 toneladas. Seu crânio longo, baixo e estreito lembrava dos crocodilos modernos, possuindo dentes cunicos e retos, sem serrilhas, adaptados para capturar presas aquáticas. Os membros anteriores eram grandes e bem desenvolvidos, com 3 dedos equipados com enormes garras, sendo a do primeiro dígito particularmente robusta. Uma das características mais marcantes dos Spinosaurus eram as prolongações espinhais de sua coluna vertebral, que atingiam pelo menos 1,65 metros de altura. Provavelmente, essas estruturas eram conectadas por pele, formando uma vela dorsal, o que originou seu nome, que significa lagarto-espinho. Ao contrário de muitos terópodes, o Spinosaurus apresentava pelve reduzida e pernas relativamente curtas, indicando uma locomoção diferenciada, possivelmente adaptada a um estilo de vida semiaquático. Além disso, sua cauda longa e estreita, com altas espinhas neurais, tinha uma estrutura semelhante a um remo, conferindo-lhe grande agilidade na água.
Essas adaptações fazem do Spinosaurus um dos dinossauros mais peculiares e enigmáticos já descobertos, reforçando sua posição como um predador dominante nos ambientes aquáticos do período Cretáceo. Qual desses gigantes mais lhe surpreendeu? Deixe nos comentários. E não esqueça de seguir nosso canal, ativar o sino de notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo mistério!